E aí, pessoal? No episódio passado a gente aprendeu uma série de conceitos de programação, dentre eles o de função, não foi? Foi inclusive de uma função que a gente começou a escrever o nosso código. E a gente até executou ele no nosso navegador, exibindo uma mensagem para o usuário, lembra? Agora, como seria se a gente quisesse coletar as informações do nosso usuário, exibindo um campo para que ele digite as informações do nosso atendimento, as perguntas do atendimento? Como é que a gente faz isso, hein? Agora que a coisa começa a ficar interessante, não é mesmo? Bom, prepara teu editor e bora programar. Bom, pessoal, a gente terminou o último episódio com o código exatamente desse jeito aqui. Eu vou só executar o código para relembrar para vocês o que acontece da forma que está. Bora lá. Eu vou no meu navegador, lembra? Vou teclar F12 aqui para ter acesso a todo esse conjunto de propriedades da página. E eu vou na aba console, vou limpar aqui para tirar essas mensagens que estão sendo exibidas, para a gente poder trabalhar melhor. Vou só puxar um pouquinho para cá para a gente ter mais liberdade. Vou colar, executar a declaração da função, tá? Lembra que o que a gente acabou de colar aqui no navegador é a declaração da função, dizer que ela existe. E aí agora a gente quer executar ela. Como é que a gente executa? Chama o nome da função. Vou dar um tab aqui pro navegador completar ela. É um macetezinho aqui. Vou colocar o par de parênteses em branco por enquanto, tá? E vou teclar Enter aqui. E ele exibe essa mensagem de alerta. Justamente que é a função que a gente chamou, né? A gente chamou aqui na linha 13. O alert. Você deseja a borda recheada? Essa função do JavaScript, como eu falei, ela exibe essa caixa aqui, mas ela não deixa o usuário interagir com a página, né? Não deixa o usuário responder a pergunta de forma adequada, de repente uma caixa de texto, de repente ter mais algum botão para que ele possa dizer sim ou não, alguma coisa parecida. Então ele só pode apertar OK e não tem possibilidade nenhuma de escolha de interação. Beleza, como é que a gente faz então para que o usuário possa interagir com a página, com o sistema de uma outra forma? A gente vai utilizar uma outra função do JavaScript, mas para isso eu vou mostrar para vocês a documentação do JavaScript. A gente vai começar a ver um pouco de documentação aqui, e isso é muito importante, pessoal. Na verdade é como se fosse um guia de bolso, para que o programador possa entender onde que ele está pisando, o que ele tem que fazer, como que ele utiliza aquela linguagem. A gente não precisa trabalhar no escuro. A gente pode sim trabalhar com guia de bolso aqui, com o manual do lado da linguagem de programação que a gente está utilizando, para facilitar a nossa vida, né? Para a gente saber o que a gente está fazendo. E aí do JavaScript, inclusive do HTML e do CSS, existe um site incrível, que ele resume muita coisa da linguagem, se você ainda não conhece, que é o W3 Schools. Bom, acessei aqui o site W3 Schools. A gente tem então uma parte que ele fala de HTML, outra parte de CSS e outra parte de JavaScript, certo? Eu vou clicar em JavaScript em referência, tá? Uma vez que eu entrei aqui, a gente tem no lado esquerdo um monte de opção. E a gente pode navegar para escolher e ler sobre aquele componente do JavaScript. Vou aqui na opção Window. E agora, aqui à esquerda, ele apareceu um monte de opção com um par de parênteses. Olha só, isso é porque são funções. Onde tem um par de parênteses, ele está mostrando para a gente que aquilo é uma função. Inclusive, a primeira opção é Alert. Bora só conferir aqui rapidinho. Aqui ele mostra para a gente um exemplo de como utilizar a função, olha, Alert. E aí a mensagem dentro, entre aspas, lembra? A gente tem inclusive aqui a definição e o uso da função. E o interessante aqui, por enquanto, é a gente olhar para os parâmetros. Justamente ele está mostrando que existe o primeiro parâmetro chamado mensagem. Ele é opcional, segundo a documentação. E ele diz que é um texto que será exibido na caixa de alerta. Beleza, a gente fez exatamente isso quando programamos o alert, né? E aí a gente vai fazer agora o uso de outra função do JavaScript, que é o prompt. Ele sim permite o usuário interagir com a página. Bora olhar ele aqui rapidinho. Vai descer um pouco aqui. E prompt, vem aqui. Ele dá um exemplo aqui também, mas bora ler primeiro os parâmetros, tá? A sintaxe dela, né? Como é que se deve utilizar? Existe um primeiro parâmetro que ele chama de text e um segundo parâmetro que ele chama de default text. E aí os parâmetros ele diz o seguinte, olha, text, esse primeiro parâmetro ele é obrigatório
e ele significa que é o texto que será exibido na caixa de alerta. E o segundo parâmetro, default text, ele é opcional e ele seria um texto padrão a ser exibido já pré-determinado na caixa de texto. Então essa função serve exatamente para isso. A gente vai exibir na tela uma pergunta para o usuário e logo abaixo da pergunta uma caixa de texto para que ele possa responder essa pergunta para a gente. E aí começa a ficar mais parecido com o nosso atendimento da pizzaria, né? Então o usuário, o sistema faz uma pergunta para o usuário, qual é o tamanho da pizza? E aí lá a possibilidade dele responder. Bora ver isso na prática? Agora, ao invés da gente utilizar o alert aqui, vamos utilizar o prompt. Prompt. Opa, faltou o T. Simples assim. A gente só mudou o nome da função que a gente está chamando. O parâmetro, que é aquele primeiro chamado text, lembra? É a pergunta para o usuário. O segundo parâmetro opcional seria um valor pré-determinado. Por exemplo, se a gente já quisesse que tivesse por padrão a resposta sim ou não, nesse caso, já estaria lá pré-preenchida, pré-determinada para o usuário e ele poderia apenas apertar OK. Vou copiar de novo esse código. Vou aqui abrir uma nova aba de novo e teclar F12, tá? Ctrl V, colando, dando Enter e chamando a nossa função atender cliente. Eu apertei seta para cima, que é para a gente buscar os últimos códigos que a gente colou aqui no navegador. E isso é apenas um atalho para facilitar a nossa vida aqui, tá? Teclei Enter e olha só, olha a diferença agora. A gente tem uma pergunta, não apenas um alerta mais, né? E uma caixa de texto para que o usuário possa responder a pergunta para o sistema. Olha só, a gente vai responder aqui sim e apertar OK. Pronto. Então a gente já consegue ter uma interação com o sistema, né? Bora fazer isso para as outras perguntas que a gente tem no nosso script de atendimento. Lembra lá da pizzaria? Qual o tamanho da pizza, qual o sabor da pizza, etc. Bora colocar isso também lá. E aí, só para você entender, tá? As variáveis que a gente declarou na última aula, nós colocamos uns valores fixos aqui no código. Isso aqui é apenas para servir de exemplo. Era para a gente começar de alguma forma e eu mostrar para vocês que toda variável pode ter um valor. Mas da forma que está aqui não faz muito sentido, porque se a gente deixasse assim, quer dizer que todos os clientes que seriam atendidos pelo nosso sistema se chamariam João, né? Não teria diferença, né? Sempre seria João, João, João. Não, a gente quer trocar isso aqui, ao invés de ficar fixo, a gente vai chamar a função prompt para que quando o sistema seja executado, quando a nossa função seja executada, seja exibido o prompt lá, para que o usuário possa digitar aquela informação e a gente vai coletar. Bom, para isso eu vou apagar essas três variáveis aqui, e a gente vai começar a fazer as perguntas para o usuário com prompt. Prompt. Qual o seu nome? Uma segunda pergunta. Prompt. Qual o tamanho da pizza? Aí a gente já pode dar aqui a dica para o usuário: pequena, média ou grande. Terceira pergunta. Qual é a terceira pergunta? Prompt. Qual o sabor da pizza? Ou melhor, qual o sabor apenas? E aí nós temos os sabores, eu tenho aqui anotado. Bora lá. Calabresa, marguerita, queijo, portuguesa, bacon e filé. Bom, bora executar de novo? Mas antes disso, para a gente ganhar um pouco mais de tempo aqui nos nossos testes, eu vou fazer o seguinte: aqui dentro do nosso editor, eu vou colocar o comando que executa essa função, que é daqui da linha 1 até a linha 20, a gente está declarando a função. E aí sempre lá no navegador a gente está depois executando ela, né? E como é que executa a função logo depois que ela é criada? A gente chama pelo nome com o par de parênteses. E aí o nosso ponto e vírgula aqui. Vou copiar. E aí toda vez que eu colar agora ela já vai executar. Tá bom? Só apagar aqui o que eu tinha digitado. Ctrl V. Enter. Qual o seu nome?
lá, Everton. Everton com M. Qual o tamanho da pizza? Vou colocar aqui, média. Ok. Qual o sabor? Aí é bacon. Você deseja borda recheada? Sim. Pronto. Então, veja que o sistema já está fazendo essa série de perguntas que a gente programou. Agora, qual seria a próxima pergunta do nosso script lá de atendimento da pizzaria? Seria perguntar se o cliente deseja um segundo sabor na pizza dele. Mas, lá no script, isso existe uma condição. Se você não lembra, é o seguinte. A pizza, a gente só vai oferecer o segundo sabor se a pizza for do tamanho médio ou grande. Então, quando for pequena, não é para oferecer. Como é que a gente pode fazer, então, aqui para que isso aconteça? Essas variáveis aqui a gente só vai colocar aqui para cima para deixar um pouco mais organizado o nosso código, tá? Aí, beleza. A gente vai precisar, então, para oferecer um segundo sabor, descobrir qual é o tamanho da pizza que o cliente pediu. Né? Se ele pediu pequena, média ou grande. Então, é aquele conceito que eu passei nas aulas passadas, que é se isso, então aquilo. É uma estrutura condicional. Para eu fazer determinada ação, eu dependo que outra ocorra antes. Então, bora tentar escrever isso aqui. If, que é o se, tamanho da pizza, né? Tamanho, a variável tamanho, for igual à palavra média. Bora só fazer com a média por enquanto, tá? Quando for média, no caso, isso que a gente quer dizer, a gente pergunta aí sim se o cliente deseja um segundo sabor. Como é que a gente pode perguntar aqui? Função prompt, né? Prompt e entre parênteses passando a pergunta. Você deseja um segundo sabor? Só que perceba uma coisa, como eu falei, as variáveis aqui estão guardando valores de exemplo. Mas e a pergunta que a gente fez para o usuário? Qual o tamanho da pizza? Aquilo que a gente digitou lá no navegador. Onde que está essa informação? Ela está indo para a variável tamanho? Da forma como está escrito aqui, não, tá? E aí entra uma outra propriedade muito importante das funções. Eu deixei para falar um pouco mais agora, que é o retorno. Toda função tem um retorno. O que significa isso? Bora lá. Olha só como todos os conceitos são importantes. Eu falei também nas outras aulas que os sistemas são estruturados basicamente em 3 etapas. As entradas, um conjunto de entradas, ele processa alguma informação, ele processa essas entradas de acordo com uma regra que a gente quer aplicar, e o sistema tem uma saída. Função é como se fosse um pequeno sistema, como se fosse um subsistema, né? Um microsistema. Então a função ela pode ter entradas que são parâmetros que a gente declara aqui dentro. No caso do alert, por exemplo, tem o prompt, né? Ele recebe 2 parâmetros, sendo o primeiro essa pergunta que a gente faz para o usuário, né? Ele processa de alguma forma, baseado em regras que a gente for passando, e ele também pode dar um resultado, ele pode retornar, exibir, calcular um resultado e gerar isso para quem chamou esse sistema, né? Para quem chamou essa função, por exemplo. Então toda função pode ter um retorno, a gente chama de retorno. E com o prompt existe esse retorno. Pare para pensar, bora lá. A gente está tentando fazer uma pergunta para o usuário. O que provavelmente deve ser o retorno dessa função com a prompt? A resposta do usuário, né? Então, quando a gente pergunta qual o seu nome e o usuário digita lá na tela, por exemplo, Everton, João, Maria, esse valor que a gente digitou lá no campo de texto vai ser retornado pela função. E como que a gente pode capturar esse retorno da função? É muito parecido com a declaração de variáveis. Quando a gente coloca aqui pessoas para servir igual a 5, a declaração da variável está aqui, var pessoas para servir, e depois do sinal de igual a gente coloca um sinal de igual e à direita o valor que essa variável vai receber, certo? E com funções e o retorno delas é bem parecido. O valor que essa função retorna vai passar para a esquerda da escrita. Então, como é que a gente poderia fazer isso? Eu poderia declarar essa variável tamanho aqui, e aí ao invés da gente deixar direto no código aqui a palavra grande, estática, né, para sempre do jeito que está aqui, a gente pode declarar essa variável tamanho aqui na mesma linha onde está sendo escrito o prompt.
desse jeito aqui, ó. Var tamanho é igual a prompt. Então o retorno dessa função aqui, prompt, vai ser jogado para a esquerda da escrita da linha. A gente vai ver muito esse padrão em vários pontos da programação, que é: eu tenho à esquerda o local onde eu vou armazenar um valor, o sinal de igual, e à direita a origem desse valor. Então a origem do valor tamanho vem da função prompt que está à direita. Prompt pergunta para o usuário qual o tamanho da pizza, aí o usuário responde naquela caixa de texto que aparece para ele, ele dá o enter ou ele aperta OK. Nesse exato momento, essa função vai retornar esse valor e esse valor vai ser armazenado à sua esquerda aqui no tamanho. Então a gente está determinando à esquerda o destino do valor que está sendo retornado no que está à direita do sinal de igual, beleza? Bora fazer o mesmo para as outras variáveis que a gente tem aqui. Qual o seu nome? Então a gente vai declarar var nome ou nome cliente, né? Nome cliente, tamanho, sabor. Então a gente tem aqui var sabor, prompt também. Eu vou excluir essa linha 4 aqui porque ela já está duplicada, né? Eu já tenho a declaração da variável tamanho aqui. Isso aqui era apenas de exemplo. Então, pronto. Essas variáveis aqui com valores estáticos a gente vai deixar por enquanto, apenas para servir de exemplo. Depois a gente vai trabalhar elas. E agora a gente tem, aí sim, o tamanho que é informado pelo usuário lá na tela. E aqui embaixo, na linha 11, a verificação, o teste. Se tamanho igual a média, aí pergunta para o usuário, prompt, você deseja um segundo sabor? Agora, a gente também tem que fazer essa pergunta se for o tamanho grande, né? Então, bora só fazer um código bem parecido aqui embaixo, quando for grande. If tamanho igual a grande, então, prompt, ou seja, pergunte ao usuário a mesma coisa. Vou só copiar e colar aqui para a gente poupar tempo. Pronto. Então, bora ler nosso código aqui. É sempre importante a gente estar lendo o nosso código para ver se ele está escrito de forma que a gente espera, né? Estamos instanciando algumas variáveis aqui com alguns valores fixos. Em seguida, a gente instancia uma variável nome cliente com a pergunta qual o seu nome, e aí o usuário responde e vem para cá. Tamanho a mesma coisa, sabor a mesma coisa, e nós verificamos o seguinte, né? Se tamanho igual a média, pergunte você deseja um segundo sabor. Opa, tá errado bem aqui. Se tamanho igual a grande, você deseja um segundo sabor também, tá? Então, quando for pequeno, não vai ser feita essa pergunta. Por quê? Porque a variável tamanho vai ter outro valor que não é nem médio nem grande. Então, vai passar aqui, não vai passar no teste. Não passou no teste, então o programa não executa o que está aqui dentro. Ele pula. É como se fosse assim, né? Ele está aqui executando, ele verifica. Tamanho é igual a média. Aí vamos supor que a variável tamanho tem a propriedade, tem um valor pequeno. Ele vai verificar, não tem. Então ele não entra aqui. Aí ele pula para cá, e ele verifica um novo teste. Tamanho é igual a grande. Aí vamos supor que é pequeno também. Bom, não é. Então ele pula para cá. Então essa pergunta e essa pergunta não vão ser executadas pelo programa, entendeu? Bom, bora testar nosso código. Sempre importante a gente estar testando, não é mesmo? Bora lá. Copiar aqui. Vou lá para o navegador. Vou limpar aqui. Colar. E teclar Enter, ele já vai executar. Qual o seu nome? Vou fazer aqui. Everton. Qual o tamanho da pizza? Aí eu vou escrever grande. Qual o sabor? Bacon. Você deseja um segundo sabor? Olha só, eu escrevi grande e a pergunta você deseja um segundo sabor foi feita. Eu vou colocar assim. Você deseja a borda recheada? Sim. Ok. Já temos uma série de perguntas feitas para o usuário e a gente sabe que está sendo armazenado lá nas variáveis, tá? Bom, veja que no meu teste eu escrevi o tamanho da pizza grande. Mas será que se a gente escrevesse o tamanho pequeno, realmente o sistema não ia perguntar o segundo sabor? A gente sabe que ele não tem que fazer isso. Mas será que ele não vai fazer mesmo? E aí entra um comportamento, um conceito muito importante da programação também aqui, mais um para a coleção de vocês, que é o seguinte: quando a gente estiver testando um programa,
um programa é feito de várias possibilidades. A gente tem vários caminhos possíveis que o programa pode executar. E também do programa esperado o que ele deve fazer, mas também é esperado o que ele não deve fazer. Então a gente espera que o programa aqui ofereça o segundo sabor se o tamanho for médio ou grande, certo? Mas a gente também espera que ele não ofereça um segundo sabor quando o tamanho for pequeno. O contrário também é importante a gente checar. E para isso a gente tem que provocar. Temos que provocar nos nossos testes situações para ver se realmente o programa não vai fazer aquilo que a gente espera que ele não faça, além do que a gente espera que ele faça. Então, bora fazer mais um teste aqui, só para confirmar, tá? Qual o seu nome, qual o tamanho da pizza, eu vou colocar média, tá? Média, ele também tem que fazer a pergunta do segundo sabor. Aí o primeiro sabor, bacon. Deseja um segundo sabor? Aí sim, tá vendo? Então ele ofereceu de novo um segundo sabor, porque eu escrevi médio. E se eu escrever pequeno agora? Ele não tem que aparecer essa mensagem. Bora testar? Deixa eu só concluir aqui o atendimento. Ok. Bora testar de novo. Qual o seu nome? Everton. Qual o tamanho da pizza? Aí eu vou colocar pequeno. Qual o sabor? Normal, tudo bem. Você deseja... Opa! Já pulou a pergunta. Percebeu? Vou responder aqui. Sim. E vamos só confirmar que realmente a pergunta do segundo sabor não foi feita. Então a gente conseguiu que o programa se comporte exatamente como esperado. Tem que oferecer quando tiver que oferecer, quando for médio ou grande. Quando não for, não ofereceu. E aí, bora para mais uma pergunta do nosso atendimento. Bora prosseguir aqui. Que é justamente a gente verificar que quando a categoria da pizza for premium, a gente perguntar para o usuário se ele deseja borda recheada. E isso a gente já está fazendo aqui. Beleza, a gente está fazendo. Só que é o seguinte. Essa primeira pergunta aqui, você deseja borda recheada? Vamos entender que o usuário só deveria responder sim ou não. E não ainda o sabor da borda, entendeu? É uma primeira pergunta. E aí, se o usuário responder que sim, aí sim a gente vai fazer uma segunda pergunta, perguntando qual é o sabor. Se ele quer a borda recheada queijo ou catupiry. Então, bora fazer isso. E aí, bora armazenar a resposta do usuário para essa pergunta aqui em uma variável também. Vou chamar ela aqui de var resposta se deseja borda. Vou deixar bem longo assim o nome da variável só para a gente ter o texto bem claro. E aí, considerando que o usuário vai responder sim ou não, a gente vai fazer um segundo teste. Ou seja, quando o usuário responder sim, aí a gente vai fazer isso. Como é que a gente pode fazer isso aqui, né? A gente já tem um if aqui em cima. Dá para colocar um if aqui dentro também. E aí tem mais um aspecto da programação que eu vou passar para vocês aqui. O nosso código, pessoal, ele pode ter o que a gente chama, o que eu costumo chamar de ramificação. Então é aquilo que eu também falei ainda agora do sistema fazer o que tem que fazer, não fazer o que não tem que fazer. Existem diversas possibilidades, vários caminhos que o sistema pode seguir, baseado no que a gente está escrevendo no código. A ramificação é o seguinte: eu posso ter uma ação que o sistema deva fazer somente se uma série de ações anteriores forem satisfeitas. Eu posso ter um if dentro de um if, justamente para permitir isso. Então bora lá, bora voltar para a regra de atendimento. Se a categoria da pizza for premium, pergunte se o cliente quer borda recheada. Tá? Essa é a primeira pergunta. Você deseja borda recheada? Se o cliente responder não, beleza, prossegue atendimento. Mas quando for sim, se sim, aí sim pergunta: qual o sabor que você quer? Da borda, catupiry ou queijo? Então perceba que eu só posso perguntar qual é o sabor da borda se antes o cliente respondeu que quer a borda. E eu só posso perguntar se ele quer a borda se a categoria for premium. Então existe uma cadeia de condições aí. Como que produz isso, né? Código, né? Não tem segredo, é só a gente escrever um if dentro do outro para dar esse encadeamento. Então, primeira coisa que a gente checa, categoria premium? Sim, aí a gente faz a pergunta, prompt, você deseja borda recheada? Aí a gente pega o valor e armazena aqui. Quando essa resposta for sim, if resposta se borda recheada for igual a sim, aí sim a gente vai fazer uma segunda pergunta
Copiar e colar aqui, que a gente agiliza. Prompt. Qual o sabor da borda? Queijo ou catupiry? Pronto. E também vou armazenar a resposta dessa pergunta em uma variável chamada sabor borda. Perceba só que tem um encadeamento aqui, existe um if bem aqui, na linha 20, que está dentro de outro if. Quando eu falo dentro, é justamente porque um if ele tem um início e um fim, assim como tem a função. Lembra disso lá das aulas anteriores. Eu tenho a chave aqui de abertura e a chave de fechamento. Então eu estou dizendo o seguinte, esse if da linha 18, ele começa bem aqui e ele termina bem aqui na linha 23. Inclusive a gente tem essa técnica, essa boa prática de programação que se chama identar o código. O que isso significa? Que eu tô deixando o início de um trecho de código na mesma direção aqui do fim dele. Então o if ele começa na linha 18, esse if aqui da categoria começa na linha 18 e ele está nessa direção bem aqui. Então na mesma direção eu vou ter o término dele com a minha chave aqui. Seria estranho se tivesse, por exemplo, assim, ó. Então quando ele está na mesma direção, isso quer dizer, isso fica mais fácil para a gente ler onde que aquele if começa e onde que ele termina, tá? Assim como também esse aqui, olha, na linha 20 ele começa bem aqui, aí ele tem esse início de chaves e ele termina bem aqui. Então a direção desse término, dessa chave de término, tem que estar na mesma direção do início dele, que é o if. A função, mesma coisa. Perceba só, o f da function, ele está bem aqui no início, mais para a esquerda, né? E também bem no início, mais para a esquerda, está a finalização da função. E com isso, o nosso olho é mais fácil de ler. A gente consegue saber exatamente onde começa e onde termina, baseado nessa regra da indentação. Esse é um conceito muito importante. Conceito não, uma boa prática, que isso aí é primordial para quando você estiver programando, tá? Faça isso porque isso é muito importante para sua carreira, tá? Bora testar nosso código de novo? Bora lá. Vou copiar e colar aqui. Limpar. Ctrl V, Enter. Qual o seu nome? Acho que eu vejo João agora. Qual o tamanho da pizza? Grande. Opa. Grande. Qual o sabor? Bacon. Você deseja um segundo sabor? Aí eu vou colocar aqui já o sabor, tá? A gente não tá fazendo aquela pergunta se sim, se não, primeiro, depois para perguntar o sabor. A gente ainda vai ajeitar isso mais pra frente. Filé. Você deseja borda recheada? É aquela primeira pergunta, o sim ou não. Eu vou colocar o sim aqui. A gente testar primeiro o caminho feliz. Qual o sabor da borda? Aí sim. Queijo, por exemplo. Ok. Pronto, finalizou. Bora inclusive fazer o mesmo teste, dizendo que a gente não quer a borda recheada. Fica grande. Vou colocar queijo, da sabor da pizza, né? Segundo sabor, bacon. Deseja a borda recheada? Eu vou colocar não agora. E aí ele não tem que oferecer. Pronto, não ofereceu. Show de bola, tá? Bora para nossa próxima pergunta do atendimento, que é aquela pergunta pra gente checar se o cliente vai comer no local, se ele vai comer na pizzaria ou é para viagem. Mas para ficar mais fácil, mais simples a pergunta, a gente pode simplesmente perguntar se é para viagem, tá? Então, bora programar isso aqui, peraí. E onde que tá a ordem, né? Qual é a sequência do atendimento? Depois que a gente pergunta da borda recheada, que é esse passo a passo bem aqui, dentro do if, aí sim é o momento de perguntar se é para comer aqui ou para viagem. Eu vou distanciar uma variável chamada para viagem e ela recebe o valor do retorno da função prompt que pergunta ao usuário: é para viagem? Aí a resposta do usuário vem para a variável chamada para viagem, se é sim ou não. E aí, antes da gente continuar com os próximos passos do atendimento, bora imprimir os valores dessas variáveis aqui, só para a gente checar se realmente o que está sendo respondido pelas funções está sendo armazenado de forma correta nas nossas variáveis.
Isso também é boa prática, tá, pessoal? Então já anota aí para que você entenda que sempre é bom dar uma checada se os valores estão sendo armazenados como a gente espera e tudo mais. Isso faz parte de todo um conjunto de testes que a gente deve fazer, tá bom? Então, bora lá. Eu vou usar, só para imprimir na tela, eu vou usar a função alert, tá? Aquela que a gente já conhece. Para cada variável dessa, eu vou chamar o alert. E ao invés de passar uma mensagem estática aqui, mensagem e tal, eu vou passar a própria variável que existe, cada uma delas, para ir ser alertado. Ao invés de aparecer uma mensagem lá, o que você quer e tal, etc. A gente ter no alerta o valor da variável. Então, primeiro, nome cliente. Vou só copiar e colar aqui várias vezes essa linha só para acelerar, tá? Nome cliente. Tamanho. Sabor. Resposta se deseja borda recheada. Vai vir um sim ou não. Sabor da borda. E por último, se é para viagem, né? Para viagem. Pronto. Então nós temos um alert para cada variável. Depois que fizer essa pergunta para a viagem, aí vai começar a ser exibido um alerta de cada vez para a gente na tela, né? Bora lá. Selecionei aqui Ctrl A para selecionar tudo, Ctrl C para copiar e limpo aqui, Ctrl V, Enter. Qual o seu nome? João. Qual o sabor da pizza? Qual o tamanho da pizza? Desculpa. Grande. Opa. O sabor, calabresa. O segundo sabor, bacon. Borda recheada? Sim. Catupiry. É para viagem? Sim. Aí bora começar a ver os valores agora, né? Primeiro arte, João. Tamanho, o segundo é tamanho, grande. Aí o sabor, calabresa. Aí vem a pergunta da borda recheada, tá? A gente não tá imprimindo o segundo sabor, né? Depois de sabor não veio o segundo sabor. Bem aqui, a gente não tá nem armazenando uma variável, por isso que a gente não imprimiu. Mas tudo bem. Sim, que é a pergunta aqui da resposta se deseja borda recheada. E agora o sabor da pizza, que é catupiry. E por último, se é para viagem ou não, né? Ó, alertando, depois do sabor da borda, vem o alertando para a viagem, que é o sim. Beleza, então a gente checou que exatamente o que a gente respondeu na tela foi armazenado nas variáveis e depois a gente pôde imprimir o valor dessas variáveis. Então perceba que o valor que foi digitado pelo usuário permaneceu dentro dessa variável. A gente pode fazer com esse valor que a gente quiser, tomar uma decisão, por exemplo, aqui como a gente está fazendo, né? Se a categoria é prima, a gente faz aquilo, se não faz isso, enfim. Bom, agora bora para o próximo passo do atendimento. E a gente lembrando lá do script das aulas anteriores, do script da pizzaria, o próximo item do atendimento seria o seguinte: se a pizza for média ou grande e não for para a viagem, o garçom observa quantas pessoas irão comer e anota para que depois o garçom traga a quantidade de pratos adequada. Para isso a gente pode perguntar para o usuário quantas pessoas vão comer. Só que para isso a gente só vai fazer essa pergunta baseado no script aqui se a pizza for média ou grande, ou seja, de novo, o tamanho tem que ser médio ou grande, e ao mesmo tempo que o cliente não tenha optado por levar para a viagem, então ele vai comer aqui. Então nessa pergunta para a viagem, a resposta tem que ser não, primeiro item. E também o tamanho tem que ser médio ou grande. Mas a gente está começando a misturar também, né? A gente tem, ao mesmo tempo que depende do tamanho da pizza, a gente também depende se é para viagem ou não. Então são duas propriedades que a gente tem que checar ao mesmo tempo, inclusive. E como é que a gente pode traduzir essa regra tão complexa para cá, para dentro do código? Traduzir aquela perspectiva que eu falo, traduzir o mundo real, que são as regras de um estabelecimento como outro qualquer, para um sistema, para uma aplicação. Como é que a gente vai fazer para que o sistema faça exatamente essa mesma regra aqui, tão complexa? Isso aí é assunto para nossa próxima aula, tá? Então fica ligado que já já sai o próximo episódio. Falou!